Muscle. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal No Dial com Ciro César, onde a gente mostra o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Agora, com mais uma novidade, a produção está trazendo um programa especial que a gente vai conversar com um profissional que já passou pelo rádio, está atualmente na televisão, mas a novidade mesmo é a nossa plateia, a plateia mais animada do rádio e da TV brasileira. São nossos alunos da Rádio Oficina que vieram prestigiar aqui. Obrigado. Você que está sempre nos acompanhando, gostou do conteúdo, dá aquela assinada, toca no sininho, porque a gente sempre tem muita novidade para você. No Dial com Ciro César traz dessa vez um profissional que já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, inclusive, né? Verdade. Jornalista, radialista, apresentador de rádio, apresentador de televisão, músico, palestrante e coaching de voz. É brincadeira. O que o rádio faz com a gente, né? Celso Cardoso, mais uma vez. Obrigado. Aê, legal. Obrigado, uma honra muito grande estar aqui. Trabalhamos juntos na Antena 1. Foi um bom período aquele lá, né? É. A Antena passava por uma renovação. Sim. E a gente fez parte daquela renovação. Foi legal, né? Foi, Paulinho Leite era o coordenador da rádio na época, Sim. depois o Caio Gadia assumiu. Caio Gadia. É. Aliás, o primeiro lugar que eu dei aula foi na Rádio Oficina. Foi na Rádio Oficina. 1991. 91, me lembro, turmas de sábado, lembra? Isso, exatamente isso. Celso Cardoso. Dei aula na Rádio Oficina em 91 e desde então estamos aí. Celso, você começou a sua carreira meio de trás para frente, né? Você com 17 anos já gravava comerciais, quando na verdade os comerciais chegam para o profissional quando tem aquela experiência já Sim. estabelecida no mercado. Como é que foi essa experiência? Foi curioso porque eu descobri o rádio meio tardiamente. Tardiamente não, né, na verdade. Eu era muito jovem. Mas eu pretendia fazer engenharia e eu fazia um curso técnico de eletrotécnica em Ribeirão Preto, um curso industrial. E um colega de sala, o pai dele era dono de uma agência de publicidade, a Dexon. E ele sabia do meu interesse em ser locutor. E aí ele falou, você não quer frequentar o estúdio? Você não quer fazer um estágio lá, aprender? Aí eu me lembro que eu comecei observando, depois comecei gravando, ficava 1 hora para gravar um rabichinho de trilha, e que na verdade foi a minha maior escola, porque o comercial ele tem que sair perfeito, né? Você tem que dar o máximo da sua voz. Então, como a direção era muito rígida, muito rigorosa, você tinha que fazer várias vezes a mesma frase, até pegar o tom, até acertar a melhor projeção, a intenção. Aliás, foi isso que me tornou professor. Foi o que eu aprendi gravando comerciais, esse ouvido crítico. Muitas vezes as pessoas falavam assim, mas não gostei, não ficou bom, não está bom. Aquela nuancezinha, aquela e colocação, eu não aquela consegui entender vírgulazinha. necessariamente por que não tinha ficado bom. Então, com o tempo, você vai aprimorando o seu ouvido, né? Que vale para locução, vale para música, vale para tantas outras coisas que você precisa afinar o ouvido. Então, aquela direção da locução comercial foi fundamental para que me tornasse o profissional que sou hoje. Conta pra gente aquela experiência que você viveu com o Datena. O Datena disse, olha, não faz jornalismo, não. Como é que foi aquilo? Poxa, eu tinha 16 anos, eu tinha descoberto a vontade de trabalhar com comunicação. Aí estou em Ribeirão. Eu não me lembro de ter contado essa história publicamente, contei só em sala de aula, mas vamos lá. E aí, de repente, o Datena ele era repórter da Rede Globo Televisão de Ribeirão. É um repórter de esportes, aliás, renomado na época. De repente, estou passando, acho que era o Pinguim, uma choperia em Ribeirão. Aí eu vejo o Datena e mais 2 pessoas. Aí eu falei assim, o Datena tá lá, vou falar com ele, vou conversar com ele. Não tive a menor dúvida, encontrei com ele, parei, o abordei. Ele estava sentado tomando um show, falei assim, poxa, eu quero ser jornalista como você. Ele virou para mim e falou assim, rapaz, vai fazer qualquer outra coisa, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser advogado, mas jornalista não. Que força, hein? Ainda bem que eu não ouvi, né? Porque eu fiz a minha vida a partir do jornalismo, que é a minha grande paixão. Muito legal. Como é que foi seu início no rádio? Você começou lá em Ribeirão? Comecei em Ribeirão, porque aí eu estava gravando comerciais na Dexon e lá tinha um locutor que trabalhava na Diário FM, que era a minha Diário e Clube, brigavam pelo primeiro lugar em Ribeirão. Rádio Forte de Ribeirão. Sim, né? fortíssimos. Fortíssimo.
E o Celso Luiz, que era um dos locutores da Diário, gravava na Dexon. E aí eu falava para ele que meu sonho era trabalhar na Diário, queria trabalhar na Diário, blá, blá, blá. Um belo dia surgiu uma vaga e ele me deu um toque. Disse, vai lá conversar com o Fernando Marucci, que era na época o diretor da rádio, coordenador da rádio. Falar com ele porque pintou uma vaga. E eu fui. E eu sempre tive cara de moleque. Naquela época, mais ainda. E quando eu cheguei na rádio para solicitar a chance de fazer um teste, ele olhou para minha cara assim, até com um certo desdém, falou assim, eu estou assumindo a rádio agora. Normalmente, para você trabalhar numa rádio em Ribeirão Preto, você precisa ter uns 3 anos de experiência na região, Franca, Sertãozinho, para ficar mais uns 3 anos em Ribeirão para depois pensar em São Paulo. A rádio, ela fica literalmente nas suas mãos. Quer dizer, se você cometer um erro, alguma coisa, a rádio sai do ar. E eu não posso confiar a rádio nas mãos de alguém que não tem essa experiência. Mas eu treinava muito. Eu treinava, eu era um bichinado, treinava, falava sozinho, ia para a escola falando sozinho, treinava em canto de parede, falava. E eu estava confiante para fazer um teste. Eu falei assim, me deixa pelo menos fazer um teste. Ele falou assim, volta daqui uns 20 dias e a gente conversa. No dia seguinte, Celso Luiz encontra comigo. E aí, como foi lá? Eu desanimado, né? Eu falei assim, não, ele não botou muita fé, acha que não rola. Expliquei a situação para ele. Ele falou assim, tá, vou ver o que eu consigo para você. 3 dias depois, Celso Luiz chega para mim e fala, consegui um teste para você. Mas se você não passar, não me enche mais a paciência. Ok. Eu me lembro que era no dia 9 de julho de 1987, teste marcado para as 10 horas da manhã. Eu chego na rádio às 7 da manhã. Aí chegou o Fernando Marucci, virou para mim e falou assim, você costuma ouvir a rádio, tal, a Diário, a Clube? Era o que eu mais fazia na vida. Tenta fazer mais ou menos como eles fazem. Ok. O operador de áudio, que infelizmente eu não me lembro o nome dele agora, ele estava também num dia muito inspirado. Então, normalmente, o teste ele é feito a seco. Você fala, bosta a sua voz e acabou. Ele foi, colocou trilha, ele colocou as músicas, a trilha da notícia, a vinheta da rádio. É como se eu estivesse no ar. E aquilo foi sensacional. Mandou bola. Mandou, acabou. Terminei o teste, imaginei que fosse como sempre acontece. A gente liga. Eu bati lá na porta do diretor, tá gravado. Ele falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei, não sei, você tem que ter ouvido. Vamos lá. Me levou. Eu me lembro até hoje, em 2 caixas assim de som, ele botou a mão na parede, falou para o operador, solta. Aí ele ouviu com muita atenção. Ele virou para o operador de novo e falou assim, sabe aquela reverberação que tem no ar? Põe que eu quero ouvir. Aquele brilhozinho. Colocou, não falou nada. Vem cá. Me levou na sala dele, senta aí. O horário que eu tenho é das 3 às 7 da manhã. Quer? Poxa, era o dia mais feliz da minha vida, com certeza. Você vai passar 2 semanas só aprendendo a operar. De madrugada, né? Sempre. Você vai aprender primeiro a operar, falando só a hora certa, e depois que você estiver dominando a mesa, o jeito que a mesa tinha aqueles botões giratórios, né? Depois que você estiver dominando a mesa, aí você começa a falar. Foi bom. Como é que foi o rádio esportivo? Você começou fazendo rádio esportivo ou televisão? Não. Eu já fui... esporte, como é que ele aconteceu na tua vida? Então, na verdade, eu trabalhava na Antena 1, fazia faculdade de jornalismo e o meu sonho era trabalhar em televisão como repórter. Aí eu ficava imaginando, poxa, como é que eu vou trabalhar na televisão como repórter se eu não tenho experiência para tal? E na época que eu comecei, não tinha TV a cabo, não tinha nada, era só as emissoras abertas, tradicionais, Cultura, SBT, Globo, Record, hoje Rede TV, na época Manchete, Gazeta e Bandeirantes. E aí pintou uma vaga na Rádio Capital como rádio escuta. E aí eu fui com o intuito de repente, pintar uma vaga de repórter e fazer reportagem no rádio para me dar bagagem para depois ir para a televisão. E aí, coincidentemente, eu estava terminando a faculdade, estava fazendo já 1 ano como repórter de geral na Rádio Capital e ao mesmo tempo trabalhando na Antena 1. E aí pintou um convite para ser produtor na TV Gazeta. E no AM a gente aprende muito. Né? Jornalismo, sem dúvida. Principalmente. Eu fiz de visita do Nelson Mandela ao Brasil, passando pela visita do Príncipe Charles a buraco de rua na periferia de São Paulo. Então isso me deu uma bagagem muito grande. E aí quando pintou o convite para trabalhar na TV Gazeta como produtor, aí como eu já tinha experiência como repórter, 8 meses depois eu já estava contratado como repórter. Show. Eu gostaria de abrir espaço aqui para a nossa plateia mais animada do rádio e da TV brasileira aqui, para perguntas para você, Celso. Vamos lá. E aí, vamos lá? Boa noite, Celso. Sou muito seu fã, só deixar claro isso. Obrigado. Queria saber o que você acha dos profissionais da comunicação, da TV especificamente, na área esportiva, que não assumem o time que torce. Se você acha que é certo, que acha que poderia ser diferente. Eu estou entre eles, que não assumem o time que torce. Quer dizer, tem muita gente que acha que eu sou torcedor do Mojimirim, esse eu assumo. É o Boca.
Eu acho que o torcedor brasileiro não está preparado para a verdade. A pessoa não entende que você, como profissional, é capaz de manter um distanciamento crítico das suas paixões. E é o que eu procuro fazer. Eu acho que a palavra mágica para o jornalista é isenção. E isenção, entenda-se, não ser envolvido pelas emoções. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando, sinceramente, a paixão pelo meu time não me contagia. E eu sou respeitado por onde eu passo, pelas principais torcidas, justamente por causa dessa minha, que eles definem como imparcialidade, que na verdade é uma obrigação do jornalista. Muito bem, eu faço esse trabalho, eu tenho 30 anos de carreira, na TV eu estou há 27. Esse mesmo torcedor que me respeita, se amanhã ou depois eu falar que torço para determinado time, ele já vai começar a pensar que eu estou falando bem ou mal porque sou torcedor de um time, não porque eu sou jornalista e sou isento. Então, isso me garante uma certa tranquilidade para trabalhar, tranquilidade da qual eu não abro mão. Vamos para mais uma pergunta? Tudo bem, Celso? Tudo. Meu nome é Renê. Fala, Renê. A minha pergunta, na verdade, são duas, A primeira é em relação a... Duas paga dobrado. Mentira. Aí é o Cirão dá um jeito aí. A primeira é em relação à inserção do politicamente correto, tanto no rádio quanto no futebol, que hoje um jogador, por exemplo, não pode fazer uma comemoração um pouco mais provocativa, que ele é punido pelas entidades como a CBF e a FIFA. No caso, por exemplo, o goleiro Jean do São Paulo, que apontou para o chão, bateu no peito, falou aqui quem manda sou eu, e ele foi punido com cartão vermelho, que na minha visão, não só como torcedor, mas também como apaixonado por futebol, foi algo exagerado. E a segunda pergunta é em relação ao Palmeiras. Tem Mundial ou não? Sempre. Eu faço alguma palestra, sempre me perguntam se o Palmeiras tem Mundial ou não. Vamos para a primeira. Politicamente correto. Antes de ser politicamente correto, era, de repente, um respeito às diferenças. Você tem uma responsabilidade em tudo aquilo que você fala. Então, não é que eu defenda o politicamente correto, mas eu defendo um bom senso na hora de se comunicar. Claro que existe também um exagero na hora de cobrar determinadas pessoas ou punir determinadas pessoas sobre aquilo que ela faz ou deixa de fazer. Mas acho que esse bom senso ele é necessário. Então, muitas vezes, quando você vai comemorar um gol, por mais que você extravase, você tem que pensar até que ponto você está desrespeitando o outro. É ter essa percepção do que é liberdade de expressão e o que é desrespeito. Então, eu acho que o desrespeito ele não pode ser aprovado por uma questão de liberdade de expressão, assim como também você não pode ficar exigindo que as pessoas deixem de fazer algo que ela curta em nome do politicamente correto. Acho que tem que prevalecer o bom senso. Algumas vezes o bom senso prevalece, outras vezes não. Mas não podemos perder de vista o respeito pelo outro. Cortella que falou uma coisa que eu acho bem interessante. A brincadeira ela só é interessante quando os dois riem, senão não é uma brincadeira, é uma provocação. E falando em provocação, para mim o Palmeiras não tem Mundial. Bom, muito bom. E vou explicar por que não tem. Nunca se falou desse Mundial de 1951. Eu trabalho com esporte há 27 anos. Nunca se falou. A própria torcida do Palmeiras nunca colocou Palmeiras campeão em 51. Aí depois, quando São Paulo foi, Corinthians foi, resgataram um torneio que aconteceu em 51. Se o Palmeiras é campeão mundial, o Fluminense é campeão mundial, o Corinthians foi campeão da pequena Taça do Mundo na Venezuela, que também tinha o mesmo status, também poderia ser colocado como tal. Na verdade, Mundial é de 2000 para cá, e a Copa Intercontinental, que começou em 1961, se não me falha a memória, eu não tinha nascido ainda, mas eu sei que começou em 61, era a Copa Intercontinental que tinha simbolicamente qualificação de Mundial, status de Mundial, mas Mundial de clubes mesmo da FIFA é de 2000 para cá. Ok, gente, muito bom, Então vamos... Concluindo esse nosso eu falo primeiro muito, módulo, desculpa. Semana que vem tem mais. Celso Cardoso vai falar da sua experiência de televisão. Falamos bastante de rádio, falamos um pouco de esporte. Semana que vem a gente volta com mais Celso Cardoso para falar da sua experiência, da sua entrada na televisão e também quais são as diferenças de linguagem quando você trabalha dentro dessas duas plataformas de mídia eletrônica. Celção, no Dial com Ciro César, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Gente, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta.